Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Mateus capítulo 25 e vamos ler um pouquinho mais de versículos do que de costume para poder fazer sentido. Mateus 25, a partir do 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola bem conhecida, muito lida nos cultos, muito lida nos círculos de oração, muito lida na nossa leitura diária. Que bom que, se nós lêssemos bastante, nós aprendêssemos bastante. Está fazendo uma ilustração do porquê que o Senhor nos dá alguma coisa. Deus não nos dá nada para nada. Vamos começar já pela vida eterna que o Senhor nos deu. O Senhor morreu na cruz, o Senhor nos deu a vida eterna, não foi para nada, mas para nós granjearmos outras vidas para Ele e para que quando nós estivermos com Ele, nós não tenhamos mais preocupação, nós não tenhamos mais que nos preocupar na condenação eterna. A gente está falando aqui de 5 talentos, 2 talentos e mais 1 talento. E eu não quero falar sobre dons. Eu quero falar de tudo, só de dons somente. Eu quero falar de tudo aquilo que o Senhor nos dá e muitas vezes nós guardamos porque nós achamos que a gente não tem capacidade para fazer aquilo. A gente leu ali, e eu não vou reler porque o texto já foi um pouco longo, os nossos vídeos curtos, que o Senhor deu o número de talentos a cada um conforme a sua capacidade. Então, sim, se o Senhor te deu algum talento, você tem capacidade para desenvolver. Deus deu profissão, deu inteligência. Muitos não assumem o lugar por medo de ficar em evidência. E agora eu quero parar um pouco e falar sobre isso. Quantas pessoas têm uma profissão? Quantas pessoas têm o dom, têm o jeito para um cargo político? Quantas pessoas têm a capacidade de assumir a reitoria de uma universidade, ou a diretoria de uma escola, ou a secretaria de ensino, ou uma área médica, uma chefia de um hospital, uma chefia de enfermagem? Quantas pessoas
tem essa capacidade, mas ela tem medo de falhar, porque ela viu outras pessoas falharem, outras pessoas cometer erro, e ela acionou o modo proteção. Para se proteger, ela não exerce. Aí a gente fica olhando, eu vou me colocar junto a gente, né? A gente fica olhando a falha dos outros, fica com medo, mas muitas vezes dentro de você, você fala assim, nossa, mas fulano poderia ter feito assim, teria dado certo, e o fulano não fez, não é porque o fulano é incompetente, é porque o Senhor está chamando você para assumir, foi os talentos que o Senhor deu, então você está enxergando isso, e o fulano não consegue enxergar. Assim como o homem com talento tem uma desculpa, nós também sempre temos uma desculpa para não fazermos o que precisa ser feito. A gente diz, talvez a gente nem diga, talvez a gente nem tenha coragem de dizer, mas eu não assumo aquilo, não faço aquilo para me proteger. Outra hora, se fosse só eu até faria, eu até iria, mas eu tenho uma família, então eu tenho que proteger a minha família. Outra hora nossa, mas eu já conquistei tanta coisa, e se eu assumir essa cadeira, eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei, o bom nome, o dinheiro, os bens, o respeito. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo você não assumindo, se você não desenvolveu o talento que o Senhor te deu, lembra o que a gente leu no final? Aquele que guardou o talento, que cavou um buraco na terra e enterrou, porque sabia que Deus colhe onde ele não semeou. Qual foi o final dele? Tira o talento dele e dá para aquele que tem mais. Então, quem sabe você vai passar o resto da sua vida se angustiando porque uma outra pessoa que já tinha um cargo, que já tinha um nome, que já tinha conquistado alguma coisa e recebeu mais, aí você, quem sabe, se admire, ou você já esteja nessa situação, se admirando, falando, mas por que ele? Não era para ser, era para ser você. Mas você enterrou o seu talento, então Deus pegou o seu talento e deu para alguém que já tinha. A quem tem, mais será dado. E a quem não tem, até que tenha tirado. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não assumir aquilo que Deus colocou na sua mão, você acha o quê? Que Deus te deu um diploma para quê? Você acha o quê? Que você chegou, fez uma faculdade, uma pós, um mestrado, só para ter um bom nome, só para ser feliz? Não, foi para fazer os outros felizes também. Foi para você ser feliz, para você se sentir realizado, mas para que você pudesse conduzir outras pessoas a conquistas. O lugar não vai ficar vazio. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então, se você não for, se eu não for para o lugar onde Deus quer que eu esteja, outra pessoa vai, porque o lugar não vai ficar vazio. Aquela cadeira de vereador não vai ficar vazia. Aquela cadeira de ministro não vai ficar vazia. Aquela cadeira da reitoria não vai ficar vazia. Aquela cadeira na Secretaria da Saúde do seu município não vai ficar vazia. Alguém vai assumir para destruir tudo aquilo que foi construído ou para terminar de destruir aquilo que nem foi muito construído. A Bíblia diz assim, Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Eu vou repetir. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Os talentos que o Senhor deu foi para você desenvolver. Se tem uma época em que é preciso que os talentos sejam desenvolvidos, é agora. E antes a gente falava isso só em termos de igreja, né? Dentro da igreja, dentro do templo, ali nos serviços ministeriais. Mas nós estamos num tempo em que aquilo, sabe aquele diploma que você orou, aquele lugar que por tanto tempo você orou e quem sabe você está nele, mas não está desenvolvendo o seu talento, você está bem quietinha no seu canto para não chamar atenção, você acionou o modo proteção e você tem um monte de desculpa diante de Deus.
e se sentindo seguro, dizendo, foi Deus que me colocou aqui. O mesmo Deus que colocou, o mesmo Deus tira. Porque Deus pode achar, Deus está procurando quem vai desenvolver os talentos, e vai tirar de você e vai dar para aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz. Nisto está pecando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.